Então vamos lá, Salmo 1, versículo 1 até o verso 6. Já fizemos toda a exposição nas partes anteriores. Agora vamos fazer algumas aplicações. Depois de estudarmos o Salmo 1, que lições nós podemos tirar então desse salmo para a minha vida, para a sua vida, né? O que eu posso aprender a partir desse salmo e colocar no meu cotidiano, na minha vida diária. O primeiro ponto aqui, primeira aplicação, é que nossas escolhas moldam o nosso destino. Nós vimos isso na vida do justo e na vida dos ímpios, né? A chave aqui para isso é que bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Então, nossas escolhas, a escolha que você faz, ela vai moldar, então, o nosso destino, né? Jesus, ele ensina isso em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Então existem dois caminhos, né? Nossas escolhas moldam o nosso destino. Existem dois caminhos, né? Apenas dois caminhos: o caminho da justiça, o caminho dos justos, e o caminho da impiedade, o caminho dos ímpios. Cabe a nós, então, refletir sobre isso, né? E aí nos perguntarmos como é que está a minha vida, como é que está a sua vida. Quais escolhas eu tenho feito? As escolhas baseadas na justiça ou na impiedade, né? Nós devemos dialogar, trazer isso para nossas vidas, pegar esse salmo e ver se a minha vida está no padrão do justo ou no padrão da impiedade, né? E aí questionarmos em qual caminho estamos andando. A segunda aplicação aqui também fica clara no texto, é que a palavra de Deus, ela é fonte de vida, né? A chave aqui: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? O prazer está na lei do Senhor. O prazer do cristão deve estar na palavra de Deus, né? Deve estar fixa na lei de Deus, no que Deus quer para a sua vida, né? É interessante, Jesus, quando ele foi tentado, ele disse o seguinte, ainda dialogando, que a palavra de Deus é a fonte de vida, né? Jesus ali, diante da tentação, né? Satanás foi ali tentá-lo, né? Para que ele transformasse uma pedra em pão. E Jesus, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte de vida, e a palavra de Deus, ela alimenta a vida espiritual do cristão, né? Como também o Salmo 119, versículo 105, diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, veja, é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela clareia o caminho que o homem, ele segue, né? É lâmpada para os pés, passos curtos, e luz para o caminho, clareia o caminho mais longo, né? Para que o cristão, ele possa seguir, né? E aí, aqui nós também podemos refletir da seguinte forma: como é que está então a sua relação com a palavra de Deus, com a Bíblia? Você tem lido a Bíblia constantemente? Você tem buscado cada dia mais se alimentar da palavra de Deus e aplicar também, né? Não só ler, mas também, não só estudar, mas também aplicar a vida, vivenciar aquilo que você estuda, que você medita, né? E aí vem a questão, né? Será que eu leio a Bíblia por obrigação, ou eu tenho lido a Bíblia por prazer? Eu tenho prazer em ler as escrituras, ou é enfadonho, eu leio somente por obrigação, porque eu sou cristão e tenho que ler, né? E aí, o desafio a você é que você torne a meditação bíblica parte do seu cotidiano, que cotidianamente você possa meditar na palavra de Deus. Então, primeiro ponto, nossas escolhas moldam o nosso destino, né? Então, o nosso destino vai ser moldado com as escolhas que nós fizemos. Segundo ponto, a palavra de Deus, ela é fonte de vida, é a fonte da sua vida, é a palavra de Deus, né? E a terceira e última aplicação:
o juízo é real, né? A chave é: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Haverá então um julgamento onde todos serão julgados, né? E no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, nós temos o critério do julgamento. O texto diz assim, adiantando um pouco, o verso 28: virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Aqui nós temos 2 pontos: feito bem, feito mal. Ressurreição da vida e ressurreição da condenação. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a parte A apenas, e o versículo 15, nós temos aqui que o que determinará o destino eterno será então o livro da vida, se o seu nome vai estar ou não escrito no livro da vida, né? Versículo 11 diz: vi um grande trono branco, onde haverá o julgamento do grande trono branco. E o versículo 15 diz: e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, né? Então a questão aqui que vai definir a eternidade com Deus ou sem Deus é se o seu nome ele se encontra ou não inscrito no livro da vida. A reflexão aqui é que você deve viver, né, cotidianamente, a partir disso, a partir de entender que vai existir um julgamento, né, nós devemos viver então com a eternidade em mente, né, pensando na eternidade, vivenciando a cada dia a eternidade, se a minha vida, o meu caminho, como eu estou vivendo, está me conduzindo para a eternidade ou está me distanciando de Deus, né? E a partir daí nós precisamos refletir. Aí aqui eu tenho um ponto bem interessante aqui, né? Imagine que amanhã seria o julgamento. Haveria amanhã então o julgamento do qual eu e você precisaríamos comparecer diante de Deus para sermos julgados por Ele, né? E aí vem o que você faria. Daria tempo então para que você então mudasse o seu comportamento, né? E fizesse escolhas que levasse você para a eternidade, ou mesmo, né, amasse a palavra de Deus como a fonte de vida, entendendo que esse juízo seria amanhã e chegaria, ou não haveria mais tempo, né, de fazer mudanças algumas, né, nenhuma mudança, e que amanhã o que restaria seria a condenação. Então não é amanhã, mas você deve vivenciar hoje, entendendo que o juízo é real, e esse juízo pode ser a qualquer momento. Logo a minha vida ela deve estar de acordo com a vontade de Deus, e eu preciso cotidianamente viver da maneira com que Deus se agrade da minha vida, né? Com que Deus olhe para mim e me veja como um justo e não como um ímpio. É isso. Se você não nos segue, passa a nos seguir, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ciências da Religião e Teologia. Deixa o teu comentário, como também deixa aí como é que está a sua vida, em que você precisa melhorar. Deixa o seu pedido de oração, e assim que Deus possa cada dia mais conceder à sua vida oportunidades, e que nós possamos, não só você quanto eu, possamos a cada dia mais buscarmos termos comunhão com Deus, vivermos de acordo com a vontade de Deus, da maneira com que Deus se agrade das nossas vidas, com a promessa de que tudo que nós fizermos seremos prósperos e abençoados. É isso, e até o próximo vídeo.